pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele Moral, pra quem não me conhece, e hoje eu vou contar pra vocês quais foram as razões que fizeram a gente decidir sair da Itália. Então, antes de mais nada, por favor, curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e também não deixa de me seguir nas redes sociais. Então vamos lá para esse vídeo. Muito bem, pessoal, quem acompanha o meu canal já sabe como que a gente fez para vir morar aqui na Europa. Também já sabe como foi que a gente tomou a decisão de ir embora do Reino Unido e voltar para Itália. Na Itália, a gente conseguiu emprego, como tem todos os meus vídeos aí no meu canal. Vocês viram quais eram as condições do nosso trabalho, quanto a gente trabalhava, quantas horas e quanto que a gente ganhava. Só que o que acontece? A Itália, muitos de vocês devem saber, tá passando por uma crise econômica, política, uma série de coisas. E isso vem atrapalhando muito o setor de trabalho, claro. Então, falta emprego. Na época que eu morava na Itália, o índice de desemprego era em torno de 11%. Hoje deu uma melhorada, hoje está em torno de 9%, porém ainda assim é um índice de desemprego muito alto. E tem toda essa questão da migração. Eles receberam lá por muito tempo muitos imigrantes, muitos refugiados. Além de tudo isso, a Itália tem um problema que é político e corrupto. Então, acho que muita gente já ouviu falar sobre a máfia italiana, e isso não é coisa de filme, isso é coisa que existe, real. A máfia só que é mais famosa para nós brasileiros, porque é só uma delas. E tem muitas outras tão grandes quanto ou até maiores que a máfia. A máfia é uma organização criminosa, o PCC. Enfim, e a máfia, ela tem um peso muito forte lá na Itália mesmo, e eles, muitas vezes, eles decidem eleições, eles decidem uma série de coisas, então, realmente, é muito difícil para a Itália sair de tudo isso por conta desse sistema todo corrupto. É algo muito similar ao que a gente sente, o que a gente passa no Brasil. Então, o Brasil, a gente tem esses mesmos problemas. Um agravante do Brasil é a violência, que isso, graças a Deus, na Itália não existe. O índice de violência lá é muito baixo. Mas o fato da economia e da política estarem abaladas, isso gera a crise que eles passam lá atualmente. Dito isso, dessa parte toda da crise política, o ponto que mais pesa para todo mundo que vive na Itália é a questão do trabalho. O que acontece? A Itália tem um problema muito grave com relação à situação de trabalho, tá? Em vários sentidos, tá? Então, eu vou começar por dizendo o que passam os empresários. Quem tem negócio na Itália, eles pagam muitos impostos. É muito difícil manter um negócio aberto na Itália, você sendo dono. Falavam lá que ter um negócio na Itália é a pior coisa do mundo. Que na maioria das regiões ali, você abre um negócio, vem um cara da máfia ou da Andrangheta ou quem domina aquela parte e fala: você tem que me pagar tanto por mês, senão vai ter merda aí pra você. E se não pagar, o cara vai, depois de um tempo, e te dá um tiro no joelho. E pra conseguir ter alguma margem de lucro, o que eles fazem? Eles acabam fazendo contratos de trabalho mais curtos. Eles acabam que optam por não contratar as pessoas a tempo indeterminado. Então, esse é o lado do dono do negócio. Do lado de quem é o trabalhador, que era o nosso caso, o que acontecia? A gente tinha que conseguir emprego, e é claro que a gente queria um emprego com um contrato. Na situação da Europa, o melhor contrato que pode ter é o indeterminado, que no Brasil ele acaba equivalendo ao contrato, a CLT, né? Você ser contratado por uma empresa e ter um contrato ali CLT, né? Porém, esse é o mais raro, e isso praticamente pouquíssimas pessoas têm esse tipo de contrato lá. Então, normalmente as empresas contratam, quando eu digo restaurante, donos de loja, essas coisas, eles contratam com um contrato determinado. Então, é um contrato de 1 ano, um contrato de 6 meses, depende. Ou também tem o contrato esporádico, que é um contrato que eles fecham com você, que você trabalha naquele lugar, porém eles só te chamam quando necessário, logo eles te pagam por hora, tá? No nosso caso, tinha um agravante. A gente morava numa cidade de praia e o movimento lá, ele basicamente só acontecia no verão.
Então, o que acontecia? A gente trabalhava num restaurante e esse restaurante, o período de movimento dele era de junho a novembro. Era quando eles precisavam realmente que as pessoas trabalhassem lá todos os dias, que era o que a gente fazia. Então, eu fui contratada em junho e o meu contrato era de 6 meses até novembro. De dezembro em diante, o meu contrato passou a ser o esporádico. Porque eu só tinha que trabalhar no restaurante de final de semana, porque eles passaram a abrir só de final de semana, porque já era a época do inverno e o movimento não tinha quase. Além disso, tinha um segundo agravante. O segundo agravante é que o meu contrato de trabalho, eles me contrataram para somente 4 horas por dia, quando na verdade eu trabalhava de 10 a 14 horas por dia. Então, na minha folha de pagamento, eu recebia em torno lá de 700, 800 euros e tudo que eu recebia, além disso, das horas a mais, era tudo por fora. Por fora, quando eu digo, não era registrado, ninguém sabia que eu recebia esse valor, ou seja, era por fora, era ilegal, vamos dizer assim. Vendo essa situação de contrato, você já percebe o quanto a situação dos contratos não são justas. E é claro que qualquer pessoa correta ou qualquer pessoa não quer fazer nada ilegal. Esse é o problema de contrato que existe na Itália. Esse problema de ter um contrato somente de 6 meses é algo pior em cidades litorâneas, que era o meu caso. E uma boa solução para tentar resolver isso, para quem mora na Itália, quem pensa em morar na Itália, é optar por cidades maiores. As principais cidades da Itália e as maiores são as que têm essa situação de contrato melhorada por conta do movimento existir o ano todo. Só que, além disso, a gente também tem aqui as condições de trabalho, tá? Então, as condições de trabalho são essas, tá? Você vai conseguir ali na Itália trabalhos em restaurante, trabalhando com agricultura, trabalhando em loja, trabalhando em todos esses setores, onde você não tem final de semana, onde muitas vezes o seu contrato de trabalho é de menos horas do que você de fato trabalha e você recebe o restante por fora, e isso definitivamente não poderia acontecer, porém isso acontece para todo lado lá na Itália, então acaba que vira uma bola de neve. E aí uma coisa leva a outra, então o proprietário tem problema, logo ele não contrata direito, logo o funcionário tem problema. E você começa a se ver numa situação onde se acontece alguma coisa com você e você não tem condição de trabalhar mais, acabou, fica por isso. Ninguém paga nada, fica por isso, você não tem mais condição de trabalhar, logo você já não recebe mais, porque você trabalha praticamente por hora, então o dia que você não trabalha é o dia que você não recebe. E é basicamente isso. Sabe, você começa a pensar, eu pensava muito se acontecesse alguma coisa comigo. Então, um dia que eu ficasse gripada, não interessava, eu tinha que trabalhar. Um dia, se acontecesse um acidente, não tem o que fazer. Lá, ou você trabalha, ou você não recebe. Então, se você quebra uma perna, acontece alguma coisa mais grave com você, acabou. Nada, nem ninguém te paga nada. Provavelmente você vai receber um seguro ali até o período que o seu contrato terminar e depois disso, acabou. Depois disso, você está desempregado, está por sua conta. Para você conseguir um emprego ou você conseguir depois sair disso, é muito pior. Então, no meu caso específico, eu comecei a me ver pensando nessas coisas. Ainda lá, para conseguir, de repente, resolver essa questão do contrato, a gente validou o diploma do Jonatas como engenheiro civil lá. Então, a gente seguiu todo o processo, a gente fez o reconhecimento do diploma do Jonatas lá, com a esperança de que, de repente, sendo engenheiro já com tudo correto lá, ele conseguiria, de repente, alguma oportunidade de trabalho. Porém, esse é um outro problema. Tendo em vista a crise e tendo em vista essa taxa de desemprego muito grande, os próprios italianos estão desempregados, os próprios italianos engenheiros não estão conseguindo trabalho na Itália. Então, quando a gente começou a ver oportunidades para procurar emprego de engenharia civil, é uma vaga que aparece em nunca e a concorrência por essa vaga é gigantesca. Você começa a concorrer com pessoas que falam diversos idiomas, que falam também o italiano fluente,
e que se formaram lá, ou seja, eles acabam optando por isso. Muitas vezes dizem que não tem essa diferença, mas é claro que tem. Enfim, a gente começou a ver toda essa dificuldade com relação ao trabalho, com relação aos contratos de trabalho. E a gente começou a ver que isso era uma bola de neve e que seria muito difícil a gente conseguir sair desta situação. Então foi quando eu realmente me cansei. Eu comecei a me ver numa situação que eu não imaginava, que eu não queria e que eu nunca pensei que eu fosse ficar saindo do Brasil. Então, saindo do Brasil, eu tinha consciência de que eu faria sim esses trabalhos em restaurante, qualquer coisa nesse sentido, por bastante tempo, porém eu nunca pensei que eu teria problema com a relação de contrato de trabalho. E isso realmente foi o que mais me incomodou, foi o fato dos nossos contratos não serem corretos. Eu poderia trabalhar ali na cozinha sem nenhum problema se eu tivesse um contrato de todas as horas que eu trabalhasse, se eu tivesse respaldo, se acontecesse alguma coisa comigo e se eu tivesse dia de folga, enfim. Tudo isso com certeza faria eu repensar e me sentir melhor com relação a tudo isso, porém a bagunça que era e a maneira que foi me fez realmente repensar. Então eu me vi saindo do Brasil, onde eu tinha emprego, CLT, eu tinha tudo, eu vivia muito bem, pra me colocar na Itália nessa situação. Isso de fato começou a me incomodar. Eu não sabia que em alguns países da Europa isso ocorria, e de fato isso ocorre. Infelizmente é a realidade do país. E a continuação dessa história eu vou contar no próximo vídeo, que foi como eu consegui o emprego na Alemanha que eu tenho hoje. Então você, por favor, continua acompanhando aí os meus vídeos, eu vou contar toda essa história pra vocês. Vou dar muitas dicas e muitos vídeos sobre todo esse processo e muitas outras dicas sobre como fazer pra ficar aqui na Europa, pra vir aqui pra Europa e dicas úteis pra vocês que estão pensando em se mudar. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado aqui até agora. Um beijo e até o próximo! Tchau!